E aí, falando agora, vocês foram campeões, foram lá para o MSI, e eu tava falando isso anteriormente, até conversei com vocês antes, vocês foram muito rápido. Né? Assim, não deu nem tempo de vocês respirarem direito, porque no domingo vocês só até jogaram contra a Ilha das Lendas, tá ligado? Então assim, vocês ganharam no sábado, no domingo vocês jogaram MD3 contra o Ilha, e aí na segunda vocês já foram, segunda de manhã, não. Segunda de noite a gente tá viajando. Que aí vocês iam vir aqui, só que aí vocês foram viajar, porque vocês queriam fazer o bootcamp de vocês, aí depois emendou com o da Riot, e vocês já foram pro MSI direto, e voltaram direto pro CBLOL. Mas como é que foi essa jornada de MSI? Né, vocês foram lá com um formato diferente. Como foi jogar um formato diferente? Porque vocês já tinham vindo de Mundial, né? Então vocês estavam naquele pradãozinho de MD1, agora foi MD3. Vocês foram os primeiros a ganhar, né? Então como é que foi essa experiência de jogar MSI? Achar treino lá? Porque uma coisa que a gente tá falando bastante também é que os anos vão passando e a impressão que dá pra gente, por tudo que a gente escuta, principalmente que a gente tá dentro do cenário, é que o Brasil tá voltando a ser mais respeitado lá fora. Então, achando treino bom, tendo mais, né, respaldo lá fora. Como é que foi essa experiência justamente nesses pontos que a gente tá vendo o Brasil de novo voltar a crescer? Esse foi o grande diferencial, assim, de campeonato internacional que a gente foi pra fora, em questão dos treinos. Porque, pô, se for comparar o último MSI que eu fui com a PEN, o último Worlds, tinha dias que, pô, a gente ia ficar jogando solo kill porque ninguém queria treinar com a gente. Caralho. E nesse foi totalmente diferente. A gente chegou lá, a gente fez bootcamp em Madrid, né? Uhum. E no primeiro dia que a gente chegou lá, a gente já treinou contra fucking G2 e Vitality. Sim, o Duas costas no mesmo dia. Mas foi costa mesmo? Foi. Porra, Foi chegando, difícil, não foi tem difícil. como não ser. Juntou jet lag, meio Não tem desaquecido como, ali, os caras em playoff da LEC, treinando daquele jeito, então foi bem, bem difícil mesmo. Mas, cara, eu acho que tem que ser passo a passo, né? Nosso cenário, querendo ou não, comparado às Liga Majors, estão muito atrás ainda. E, cara, só de a gente ter acesso a isso, ter acesso aos treinos e poder jogar contra os caras, já dá um gás a mais, sabe? E é um estilo de jogo totalmente diferente também, é outro jogo. Acho que é uma experiência, tipo, seria muito incrível, porque, não sei, tipo, a gente treinava não só contra times da Europa, a gente treinou contra a Bilibili, a gente treinou contra time de NA. Caralho. Então, tipo, foi, sei lá, foi muito da hora, tá ligado? É óbvio que foi muito cansativo, que a gente não teve folga, né, da gente ser campeão do CBLOL, mas eu acho que eu não mudaria nada, eu acho que foi muito legal, assim, jogar contra os caras que normalmente você só assiste. Óbvio que eu acho que a gente podia ter levado o treino de uma forma melhor, eu acho que chegou num ponto que a gente até se perdeu um pouco sobre como a gente queria jogar o jogo, mas acho que no geral, assim, foi muito legal treinar contra os times bons. Vocês tiveram essa impressão que a gente tá sendo mais respeitado lá fora, ou é porque eram vocês, e vocês foram 2 vezes seguidas? Fica essa dúvida na minha então, cabeça. Não sei, num contato alguém falou, não, eu tô fazendo porque eu já conheço vocês. Não teve isso, foi tipo, só conseguir os treinos. Não, mas teve um pessoal aí, tipo, chegando na gente pra chegando querer, em vocês? pedindo treino. Acho que a própria Bilibili, não? Foi que pediu pra gente. Caralho! A gente ficou, da hora, meu Deus do céu. Que loucura, né, pra gente? É, da hora, mano. Conversar com eles, tá ligado? Aí chegaram pra gente que eles queriam treinar. E na minha cabeça, que eu me lembro, acho que a última vez que teve time BR treinando com um time bom, sei lá, 2016, na época do Exódio, esse pá, porque depois 2017 já foi Team One, Sim. e daí eu acho que foi ladeira abaixo. Então, pô, um passo de cada vez, sabe? Por que você acha que isso tá voltando a acontecer? É porque a gente tá jogando melhor realmente no stage lá fora? Ou a nossa liga, o crescimento do CBLOL ajuda nisso também? Porque, pô, o CBLOL é uma das ligas mais assistidas do mundo Questão atualmente. de visualização, sim. Assim, a liga já é muito grande em termos de visualização, o Brasil tá voltando a ter bons desempenhos, acho que as coisas estão combando. Ou vocês acham que é só realmente por causa do desempenho, a galera tá meio que cagando pra outra parte? Eu acho que é muito gameplay, porque questão de visualizações, normalmente eles tiram uma fotinho, troca a camisa com nós, posta no Twitter e tal. Mas acho que é mais por causa de gameplay mesmo, que a gente mostrou lá no Mundial. A gente foi 2 vezes seguida, então acho mais fácil o pessoal reconhecer e saber quem são as pessoas. Principalmente por causa de ter ganho da Fnatic também, eu acho que, principalmente na Europa, assim, eu acho que os times já veem a gente com outros olhos, sabe? Então acho que ajudou também a gente ter bastante treino contra time europeu. Não só da LEC, né? A gente treinou contra bastante time da EUMaster também. E a preparação, imagino que deve mudar completamente, porque agora vocês jogaram MD3. Né, e vocês estavam jogando MD1, apesar de terem jogado MD3 a última vez e perdido pra Detonation, agora vocês tinham que sempre estar se preparando pra MD3. Muda muito o jeito que vocês jogam o Mundial, o MSI, com isso?
Ou não muda tanto? Eu acho que muda um pouco, porque, por exemplo, acho que no Mundial, acho que na nossa estreia do Mundial foi contra a Beyond, eu acho. Acho que foi, Foi. eu não lembro. Foi, Foi né? mesmo. Então, tipo, a gente fez um draft muito... Não muito inteligente, sabe? Pô, o cara era monofiora, tá ligado? A gente deixou o fiora Não, do cara. aquilo foi sacanagem, e, tipo, cara. A gente não tava muito preparado, sabe? Em MD3 você tem essa margem, assim, pra errar uma vez, sabe? Então, eu gostei muito mais desse formato, que mesmo você não conhecendo o time, você ainda tem espaço pra errar um jogo, sabe? Poder voltar. E o que é que vocês acharam que faltou na MD3 contra o PSG ali, pra vocês conseguirem performar melhor, ir mais à frente e avançarem mais no MSI? Eu senti que os caras tava... Realmente, eles jogavam melhor como time. E em questão de meta, assim, do que eles estavam usando já, eles estavam um pouquinho à frente. Então, na minha cabeça já existia um certo gap, assim. A gente sabia que ia ser muito difícil. Mas... Tanto de draft quanto estilo de jogo, assim, eu achava que ia ser complicado já. Contra o PSG já Contra de o cara? PSG, sim. Caralho. Pra mim, acho que a maior dificuldade, assim, acho que foi nosso draft, pra ser bem sincero. Acho que eu não gostei de como a gente draftou, porque a gente tava com medo de certos picks do meta e a gente teve que... Medo de jogar ou medo de enfrentar? Medo de enfrentar. A gente Tá. teve que, sei lá, acabar se adaptando a isso, tendo que dar nosso jeito, assim. E eu senti que eles estavam muito mais preparados que a gente. E acho que foi... Ó, quando é campeonato internacional, assim, sempre o meta vai mudar. A gente tem que se adaptar, mas eu acho que a gente talvez tentou se adaptar até demais, sabe? Esqueceu como a gente gosta de jogar. Então acho que chegou na série do PSG, a gente teve que fazer umas coisas que a gente não tava muito confortável. E, pô, eles eram um time muito forte, assim. Então a gente já não tava com uma vantagem muito no draft, assim. A gente não tava muito confortável. Aí chegou dentro de jogo, a gente não sabia executar 100% e eu acho que eles jogaram bem melhor. Por que tem essa mudança tão brusca de entendimento de draft no Mundial e no MSI, né? A gente, quando tem a fase de entrada, o jogo é um, os picks são outros. Aí muda a fase, do nada aqueles picks que eram absolutos, tipo, ninguém pica, aparecem as coisas completamente diferentes. Por que tem tanta mudança de entendimento, assim, das fases, sendo que o patch é o mesmo do início do dia 1 à grande final? Pô, acho que talvez se deve um pouco ao tempo. Pelo menos no Mundial eu senti que a gente não teve muito tempo, assim, pra testar coisas. E, sei lá, acho que, por exemplo, os times que já estavam no Group Stage já estavam treinando há semana, sabe? Então acho que eles tinham muito mais material do que a gente. Então, por exemplo, sei lá, os times da Coreia, antes deles viajarem pro Mundial, eles estão treinando entre si. E a gente não tinha muito treino, a gente não tinha como testar coisas novas. Então eles chegam bem mais preparados, sinto, assim. Pra mim é basicamente obviamente, times que vão jogar depois são melhores, dos que estão na fase de grupo, e eles sabem lidar melhor com certos picks que os outros times não sabem. Como, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Um pick que tava muito forte na MSI. Kennen, por exemplo. Lá, sei lá, uma SKT sabe lidar muito bem contra o Kennen, e os times de região minor, quando tomam um Kennen na cabeça, tomam pressão 24/7, invade, perde a arauto, acabou o jogo. Mas por quê? Só porque os caras são melhores mecanicamente? É questão de conhecimento de jogo, eu acho. Tanto de lane phase quanto o pick pode fazer, como transferir vantagem. Eu acho que tem esse grande diferencial, sim. Individualmente. E essa parada que você falou, Celso, de tipo, a gente não foi a gente mesmo. A gente escuta isso bastante, de vários times. Vai lá pra fora, aí fala, não. Eu tenho que jogar com tudo que o meta dos gringos tá dizendo que é pica. E aí vocês vão lá e, tipo, param de jogar de um jeito X, e aí, por não estarem acostumados a jogar daquele novo meta, acabam jogando mal. E eu lembro que em 2016, se eu não me engano, a Albus Nox passou jogando com as paradas que eles jogavam na liga dele. Foi o primeiro time minor a passar. Né? Eles não foram, passaram da fase de grupo, eles foram pro playoff, tá ligado? Jogando com brand, suporte, umas coisas Era o time do loucura. abacaxi, não era? É. Abacaxi? Não tinha um cara Não. desses? Qual... Abacaxi ou Abaxel, porra. Não. Mas tinha um cara que tinha o nome, o suporte dele tinha um nome meio estranho, eu não lembro o nome dele agora. Eu não lembro desse time direito, eu só lembro do mid, que era o Kira. Acho que era o Kira. Monanívia lá. Então, assim, os caras jogaram com essas paradas estranhas. Assim, não vale a pena manter o estilo de vocês e não tentar alterar? Ou seguir o meta é tão vital assim no momento atual? Porque eu tô falando de 2016 também, né? São 200 mil anos atrás. Eu acho que com certeza o LoL evoluiu muito, né, desde lá. Mas eu acho que não é nem, tipo, seguir o meta, assim, óbvio que vai mudar e tal, mas eu acho que é mais, tipo, a essência do time, assim. Porque eu senti que, pô, a gente chegou lá, a gente teve treinos muito, muito bons. E óbvio que
muitas vezes o resultado não foi tão bom do treino, sabe? Com isso você começa, tipo, a duvidar, sabe? De você, tipo, pô, mano, se a gente tá jogando certo mesmo, se a gente só tá perdendo, tá ligado? O que a gente tá fazendo de errado? Eu acho que acaba que, se você não tiver acho que um cara pra, tipo, direcionar você, focar em certas coisas que você tem que fazer dentro de jogo, você acaba meio que se perdendo, assim, e acaba que você fica meio perdido, assim. Principalmente jogando contra times muito bons, eu sinto que se você não tiver um plano de jogo muito bom, é muito difícil você ganhar. Vocês mudariam alguma coisa na passagem de vocês por esse MSI? Em questão do que? Não sei, o jeito que jeito que a gente treinou, da forma que a gente jogou. Alguma coisa assim que vocês mudariam, tipo, esse é o resultado que era o que a realidade do momento dava pra colocar e independente do que for acontecer, se ia ser isso aí. Pra mim, eu acho que no final das contas a gente tentou o máximo jogar nosso estilo e foi o que eu falei, eu acho que realmente existia esse gap ali quando a gente chegou na hora. Ainda mais agora que a gente conseguiu treinar contra todos os times de verdade. Então deu pra sentir essa diferença, não só no stage, mas como em treino também, era doideira. Doideira. O Croc falou que um grande ponto de gap que poderia diminuir no Brasil é a questão de coaching staff. Vocês concordam com isso? Eu até perguntei isso pro próprio Damage no episódio que ele veio aqui há pouco tempo atrás, de a gente, no Brasil, se vocês acham que a gente tem uma gama de coaching staff competente ou não pro cenário. E a gente precisa importar muito, ou a galera que tá aqui não ajuda muito. E eles falaram um ponto que eu nunca tinha pensado também, que era do conhecimento de se perder. Em que sentido? Muitas pessoas que se aposentam como pro player, elas não continuam o legado dentro do esportes competitivo. Eles vão pro entretenimento. Eles não passam pra outra área. Eles viram streamer. Eles não vão pro staff de um time, do time que ele tava. Ele vai ser... Vai ganhar dinheiro, tá ligado? Vai ser streamer, tipo, sei lá, Dudão foi pra ilha, o Mylon, Minerva, o Ezio Baiano, aí outras pessoas viram streamer individuais, o Revolta. Mas tem pessoas que continuaram, mas que acabou que não deu certo por conta de resultado. Dá uns exemplos aqui que eu lembro. O Jockster, por exemplo, ele virou coach. Sim. O Talkers virou coach. E o Aerion. O Aero e o... Dando exemplo da NTZ aí, né? Do Jockster, Talkers, caramba. Eles eram Exódia na época. Sim. Então eles tinham conhecimento pra caramba, só que acabou não dando certo. Mas acho que são menos que ficam do que mais vão embora. Mais vão pra stream e tudo mais, que Sim. querendo ou não dá mais dinheiro também, exatamente, né? é o que dá muito mais dinheiro, Dá, né? tipo, Um pouquinho mais. 5x mais vezes do que Sim. você virar treinador. Exatamente. Vocês acham que coach staff é um problema no Brasil? Pela perspectiva que tem individualmente... E, pô, acho que a última pessoa, assim, que me trouxe muito conhecimento de, porra, abrir minha mente e talvez mudar meu estilo de jogo foi o próprio Diro, né? Que eu falo bastante, já comentei muito. Então, acho que sim. O Damage falou a mesma coisa. O Damage falou que antes do Diro, nunca um treinador falou alguma coisa pra ele. Falou que, na verdade, era o contrário. Alguns falavam algumas... Tipo, repetiam coisas erradas. Aí ele falava, pô, ele não tá dizendo isso pra mim. Aí simplesmente acabava o respeito, assim, sabe? E foi uma loucura, né? Porque jogou alguns anos antes de jogar com o Muitos Diego. anos. E pra mim é isso, velho. Eu acho que, pra mim também, acho que eu nunca tive, Chega mais pertinho do mix. Acho que eu nunca tive um treinador, assim, que me passava coisas novas, eu sentia. Eu acho que, eu tive muitos treinadores bons. Acho que eu tive o Von, o Abax, o Bells, e, acho que eles sempre souberam deixar o time bem unido e fazer o time funcionar, sabe? Isso era um ponto muito positivo, mas eu sentia que de conhecimento, assim, sobre LoL, eu acho que eu nunca tive um cara, assim, que chegava e ensinava bastante pra mim. Teve uma vez que eu acho que eu tava na Kabum. Eu tava pra jogar a semifinal contra a NTZ, que eu lembro que o Abax, ele conhecia... Não vou lembrar o nome do cara, velho, mas ele conhecia um cara da Europa, que ele, sei lá, era analista, alguma coisa assim, e ele, tipo, chamou o cara pra uma semana antes da semifinal ajudar eu e o Dudes a tipo, jogar lane e tal. Ali, mano, foi a primeira vez, assim, que um cara, tipo, começou a me ensinar coisa micro, assim, sobre como eu devia me portar na lane, quando que eu devia entrar na bush, como eu devia usar meus CDs. Ali, acho que foi a primeira vez que, tipo, um cara meio que pegou minha mão e falou que, pô, que eu tava errando e tal, e focou bastante em mim. Acho que ali foi, tipo, a única vez, assim, que teve uma pessoa que me ajudou, assim, nesse nível. Então, assim, dito isso, acredito que seja um problema, assim, em geral, quando a gente fala de coaching staff no Brasil. Não tem tanta gente que consegue, de fato, elevar o nível do cenário. Exatamente. É pegado, né? É difícil isso, porque...
Mas isso também é outra pergunta, aproveitando, assim, vocês acham que o papel do coach é ensinar o jogador a jogar LoL? Porque, né, tem essa questão também. O coach aí tem que ensinar o jogador a jogar LoL, ou o coach tem outras funções, sei lá, arrumar um time, no caso, botar todo mundo na mesma linha, aproveitar os talentos que tem, porque muito se discute o papel real de um coach. Eu acho que depende muito do time que você tem. E para que ele foi contratado para tal função. Porque, tipo assim, pode ter um coach que é muito bom em grupo e tudo mais, os jogadores já saberem muito do jogo e beleza, vai funcionar. Ou pode vir um time totalmente de novatos que vai precisar de um coach para dar um caminho para eles e guiarem eles e tudo mais.